Vamos falar hoje sobre relacionamento de casal? Eu separei esse tema pra vocês porque quando eu abro caixinha no Instagram sobre esse tema, a gente dá assunto pra mais da semana só de resposta que eu tenho que, postar ali pra vocês, de tanto interesse que tem, porque realmente quem já passou comigo sabe, tem um casamento transformado depois do atendimento, tá? Modéstia à parte, até hoje foram só 3 divórcios de todos os milhares de pacientes aí que eu já atendi e que sim, geralmente tem alguma queixa, né? Um distanciamento ou não, casos aí mais complexos, até mesmo que o casal estava separado, em casas separadas e que a gente conseguiu reverter esse divórcio com simples ajustes, tá? Então, se esse assunto te interessa, fica até no final, ouve com carinho, sem julgamento, porque muitas vezes a gente já tá pronto para colocar a culpa no outro, tem muita mágoa, tem muito remorso, muitas coisas envolvidas. E é um assunto que eu quero que primeiro você escute sem julgar, para que você consiga absorver o melhor dele e realmente colocar em prática e ter uma mudança na sua vida, tá? Acho que quando a gente tá feliz e a gente tá bem com a gente mesmo, a gente tá bem para se relacionar com o outro. Então a gente consegue fazer essa transição, né? Às vezes de um casamento ruim para um casamento bom, com esses ajustes. E semana passada, quando eu tava saindo aqui entre um atendimento ou outro na recepção, encontrei um casal que realmente eu arrumei o casamento deles, tá? A gente posso falar isso com bastante modéstia, mas eles estavam ali brincando na recepção e fazendo piada, se divertindo. Foi muito gostoso ver eles nesse clima, porque eu vou contar a história deles aqui pra vocês. Quando ele chegou até mim, já começa estranho, né? O homem veio primeiro para terapia. Ele veio encaminhado do meu marido, que trabalha com dor crônica. Tinha travado as costas, gente. Tava sem conseguir trabalhar. Pensa num homem de 47 anos, saudável, forte. Ele trabalha com reflorestamento, então ele derruba madeiras, planta árvores. É um serviço pesado. Tem um físico bem forte, bem definido. Uma pessoa, assim, muito trabalhadora. E ele veio para terapia, gente, por mais que pareça uma coisa talvez contraditória na cabeça de muita gente, né? Ele veio indicado do meu marido porque a origem da dor dele era somato-emocional, por 2 motivos, um pelo casamento e um pelo luto recente que ele estava enfrentando. O irmão dele trabalhava com ele, veio a óbito e quando ele passou por esse processo, o refúgio dele para não ter que encarar o casamento, que era ruim, que era ficar com o irmão no trabalho, os dois se divertiam, tinha uma parceria muito boa, caiu por terra e daí o negócio desandou de vez, o emocional ficou um caos, a coluna dele travou por causa da adrenal. Se vocês têm dúvida e querem entender de dor somática, tem outro vídeo aqui no canal que eu aprofundo isso, tá? Não é o assunto desse vídeo. E ele chegou até mim pra gente conseguir destravar essa coluna dele ali do emocional, e eu percebi nitidamente que o problema era o casamento. E que ele tava fugindo do casamento, se escondendo no trabalho, que é muito clássico aí de muita gente. Quando eu começo a conversar com ele sobre o casamento, eu percebo que na verdade tem muito amor, tem muito carinho, só que tinha uma falha de comunicação. E eu aprendi isso com uma juíza que eu trabalhei, gente. Para quem não sabe, eu comecei lá dentro do direito, com mediação judicial de conflitos, que ela sempre falava assim, doutora Quitéria, hoje ela é desembargadora, que quando a gente não tem um caminho para comunicação, a gente não tem um caminho para mediação, a gente não consegue resolver o problema. E a origem do caos daquele casamento estava justamente nisso, a comunicação dele estava errada. Quando eu expliquei para ele sobre a comunicação e dei alguns toques para ele sobre como abordar a mulher, ele já saiu muito feliz, entendendo que sim, existia um caminho para a gente tentar resolver esse casamento, e fiz outro pedido para ele. Eu falei, se ela topar, tá? Diz que eu pedi para que ela venha num atendimento comigo. Porque tem coisas que talvez a gente precisa resolver nela, que deixam ela mal com ela mesma e que é externalizado em você, justamente por ser a pessoa que ela mais confia, por ser a pessoa que tá do lado dela. E meio contra a vontade, mas ela veio em torno de uns 10 dias depois, em atendimento comigo. Eu me lembro dela sentar aqui na frente da minha cadeira e falar assim, eu não sei o que mais fazer. Eu tô decidida hoje a ir embora. Eu não quero mais olhar pra cara dele. Só de olhar pra cara dele eu fico nervosa. E ele só me trouxe até aqui porque eu não dirijo nessa cidade. Eles são de outra cidade, vieram até Rio do Sul, tiveram que pegar a BR. E ela não dirigia na BR. Então ela veio
com ele, contra a vontade, só por causa da questão da direção. E eu pensei, ok, né, vamos à missão que eu mesma pedi de salvar esse casamento. E ela deitou ali na maca, um pouco contrariada ainda, mas aberta a me ouvir com muito respeito. E eu comecei a conversar com ela sobre as mágoas que ela tinha, sobre a postura dela. E ela não esperava ouvir que talvez o problema era ela. Não que o marido não tivesse coisas a melhorar, mas o que eu falei para ela, que transformou o casamento dela, foi sobre autorresponsabilidade. Eu falei, bom, eu sei que talvez é mais fácil você colocar a culpa toda nele, mas o que você está fazendo com essa situação? O que você está tirando? O que você está colocando como significado dessas histórias que você está vivendo? Será que o problema não é esse? Será que não é você que está ruim com a tua autoestima e está descontando tudo nele com raiva, com agressividade? E eu sempre brinco com as minhas pacientes, tá, gente? Isso aqui é a dica prática, vocês vão ver essa imagem e vão lembrar de mim. Eu brinco com as minhas pacientes mulheres, principalmente, que às vezes a gente parece um pincher raivoso dentro de casa. Como assim, Cris? Escuta até o final que você vai entender. Sabe aquele pincher raivoso que chega assim, porque tu só fica aí no sofá, fica no celular, eu tenho que fazer tudo, porque daí sobra pra mim, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começa, né, toda aquela historinha. E a gente fica parecendo uns pincher raivosos dentro de casa. E no fundo, o que a mulher quer? Carinho e atenção. Aí te pergunto, quem na vida tem coragem de botar a mão numa criatura dessa e fazer carinho? Eu não tenho. De verdade, se você não tem, eu não tenho. Um pincher raivoso dá vontade de fazer o quê? Afastar. Não ir lá e pegar no colo e fazer carinho. Entendeu? Nada contra pincher, tá, gente? É só uma metáfora pra vocês entenderem. Adoro cachorrinho, né? Mas essa metáfora do pincher, se vocês soubessem um tanto de casamento que eu já salvei com ela, gente... teve paciente até que ganhou o pincher do marido porque disse que foi a melhor coisa que já aconteceu na vida deles, tá? Isso é outro casal. Quando eu conversei isso com ela, e ela chorou muito, ela reconheceu pra mim que o problema dela realmente estava na autoestima dela. Uma pessoa que não se cuidava, não se arrumava, fumante, compulsiva por compra, queria só se esconder e estava culpando o marido de ser o caos da vida dela. Quando a gente teve essa conversa, assim, bem carinhosa, bem profunda, bem reflexiva, mas que eu dei esses puxões de orelha pra ela, contei essa história do pincher raivoso, ela foi pra casa, assim, engolindo o grosso, voltou na outra atendimento que eu fiz com ela, eu atendi só 2 vezes cada um, gente. E quando ela voltou comigo, ela voltou assim, doutora, eu não sei o que você fez, mas essa história do pincher raivoso grudou na minha cabeça e eu não consigo mais brigar com ele. Porque agora toda vez que eu vou brigar com ele, eu me lembro do pincher e eu fico com vergonha, porque é muito feio esse comportamento que eu tô fazendo. E daí eles começaram a ter maturidade para conversar um com o outro sem acusar. Maturidade para se posicionar e falar com carinho, com respeito o que estava incomodando. E claro, ao mesmo tempo a gente ajustou a postura dele também. E quando a gente resolveu tudo isso, semana passada eu encontrei eles na recepção, como eu comentei com vocês, e eles estavam brincando. Ele olhou assim pra mim e falou, não, doutor, eu tenho que te agradecer a vida inteira, vou até fazer serviço de graça lá pra vocês, vou indicar pra todo mundo, e realmente já trouxe amigo, vizinho, a família inteira. E falando assim, infeliz, porque eu tirei o pincher raivoso da casa dele, e ela rindo também, se divertindo, com uma autoestima assim transformadora. Gente, ela teve um acidente recente, quebrou a perna, por isso que ela estava passando em consulta com meu esposo. E vi eles aqui na recepção, ela toda arrumada, bem, se sentindo bem com ela mesma. E esse bom humor dela, a gente contagiando, passando pra gente um ambiente gostoso, um clima leve, com uma simples metáfora, claro, trabalhando as mágoas, os traumas, mas assim, com uma coisa tão simples, abrindo caminho para que os dois conversassem,
a gente conseguiu salvar mais um casamento. E assim já teve vários, como eu falei, teve paciente que ganhou pincher. Tinha algumas pacientes que eu falava que não só eram pincher, mas eram general, né, saía da empresa e continuava no mesmo padrão dentro de casa, né, mandando no marido. E quando a gente começa a olhar para essas posturas, a gente vê que na verdade existem coisas mais profundas. Só que se a gente parar de colocar a culpa no outro e olhar para nós, a gente influencia de forma positiva essa relação. Por isso que até hoje, gente, sério, foram só 3 divórcios de relacionamentos que realmente não eram saudáveis, de pessoas que não estavam ali disponíveis e presentes. Porque se os dois querem, existe sim um caminho para fazer aquilo ali acontecer de uma forma saudável, de uma forma edificante, né? E um casamento, gente, ele é algo sagrado, ele precisa ser tratado com respeito. Hoje em dia nós temos muitos padrões de crenças, comportamentos, coisas que deturpam ou complicam demais algo que na verdade é simples. É complexo porque são 2 pessoas diferentes, pensando e com padrões, com histórias diferentes, e cada história do que cada um viveu vai moldar o comportamento de quem está ali nessa relação. Só que se os dois estiverem ali nessa relação com autorresponsabilidade, com empatia, com amor, que é o mais importante, dispostos a conversar, a gente consegue sim achar um caminho para mediação. Só que muitas vezes, gente, não é colocando um na frente do outro e fazendo eles brigarem na sua frente para entender do que um está acusando o outro. Isso não faz a gente entender a necessidade. Por isso que muitas pessoas estranham quando eu falo que sim, a gente faz terapia de casal, mas não é desse jeito tradicional. É primeiro tratando a pessoa para ela ficar bem com ela mesma. Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente naturalmente fica bem para lidar com o outro. E esse é o convite que eu quero fazer para vocês, para a gente realmente resolver a sua relação de casal. Será que você está realmente bem com você, na sua melhor versão, para poder externalizar isso no outro e daí sim poder cobrar o outro que ele também esteja na sua melhor versão? Ou será que você está só apontando o dedo para fora, cobrando, julgando e não fazendo 100% da sua parte, né? Ok, cada um vai 50%, mas desses 50%, 100% é responsabilidade sua. Então, nunca se esqueça, tem sim sempre um caminho para a gente resolver, se a pessoa estiver disposta, aberta a conversar. E muitas vezes, quando a gente muda a nossa postura, a gente influencia de forma positiva esse ambiente. Entenda que, por mais que seja curioso, eu tenho vários casamentos que começaram com um homem dando o primeiro passo e vindo para a terapia. E que, em outros casos, quando foi a mulher que veio antes e pediu para ele vir, como foi o caso semana passada, quando eu liberei o paciente que estava aqui a pedido da esposa, esse casal que estava do pincher raivoso ali fora na recepção estava rindo e comentou comigo que eu tinha tirado o pincher raivoso da casa. Só olhei para o paciente porque eu sabia, né, que era uma situação parecida de relacionamento de casal, e ele ouvindo os dois contar já ficou todo animado, esperançoso de corrigir a relação também, mesmo que ele veio a pedido da mulher e também super disposto, aberto a resolver, tá, gente? Então, se vocês não conseguem sozinho, não desistam, busquem ajuda, mas tomem cuidado, olhe como é o casamento da pessoa que está ajudando vocês, se é uma pessoa que realmente tem experiência no assunto, né? Porque uma pessoa que tem um casamento ruim vai dar um conselho achando que aquilo ali é normal, né? E às vezes não é. Uma pessoa que tem um casamento bom vai te dar um conselho bom. Então cuide de quem você escuta conselhos sobre relacionamento de casal, né? Às vezes tem amizades que não são tão boas assim. Tome cuidado, tá? Isso principalmente para as mulheres, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo aí no meio do caminho e jogando fora algo que, sim, tem jeito, se tem amor, se tem respeito, se tem carinho, gente. Eu não tô falando aqui sobre corrigir relações disfuncionais, tá? Que envolvam agressão, que envolvam padrões de violência doméstica, ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Os 3 casos até hoje que eu recomendei de divórcio, gente, envolviam violência doméstica, tá? Seja ela chantagens emocionais, né? Não indo para agressão ou sim com agressão, tá? Nesses casos, gente, a gente tá falando sobre uma coisa que é disfuncional, que é doentia. Aqui, esse vídeo tem o objetivo sobre falar em pessoas que estão com dificuldades na relação, mas
que tem o mínimo aí de respeito, amor, carinho necessários para poder realmente alinhar isso, tá? Espero que esse vídeo dê uma luz para você. Se você não conseguir fazer esse processo sozinho, saiba que dá de fazer isso de forma online, em atendimento. Se você precisar de ajuda com isso, eu estou à disposição para ajudar vocês. É só mandar mensagem no WhatsApp aqui embaixo, tá? Tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Eu espero de verdade que o seu casamento seja resolvido, porque a gente precisa de mais casais fortes, alinhados, criando filhos saudáveis, fortes para as próximas e futuras gerações aí desse país. Um abraço!